E aí, turma, eu sou o Helder, especialista no tratamento avançado de feridas, e vim conversar com vocês sobre úlceras venosas. Esse é o tema desse dia. Então, as úlceras venosas, você vai entender tudo sobre o que acontece com ela, como identificar a causa, e alguns profissionais acabam, sempre diante de uma úlcera venosa, fica na dúvida, é ou não é uma úlcera venosa? Quais são os sinais clássicos dela? Vou explicar com detalhes tudo isso no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos identificar como é que a gente consegue olhar para a lesão e falar assim, isso é uma úlcera venosa. Antes disso, a gente vai falar o que é. As úlceras venosas, elas são causadas pela uma insuficiência dos vasos sanguíneos e devolver o sangue de volta para o coração. Ponto. Como assim, Welder? Nós temos nossos vasos sanguíneos, nós temos válvulas que fazem com que o sangue retorna de volta ao coração. E muitas vezes, nas pacientes que têm úlceras venosas, existe uma incompetência, desses vasos, dessas válvulas, de voltar o sangue de volta para o coração. E aí isso faz com que as válvulas não façam o trabalho dela direito, que é de emitir o sangue de volta para o coração, e acaba fazendo uma úlcera venosa e o sangue retorna. Ao invés de o sangue subir de volta para o coração e fazer o fluxo natural, o sangue retoma e aí acaba se acumulando ali o sangue na parte do membro inferior da perna. Então, a principal causa da úlcera venosa é a insuficiência, das válvulas de voltar o sangue de volta para o coração, fazer o sangue fazer esse retorno venoso. Então, o paciente tem uma incompetência nas válvulas. Então, as válvulas não fazem seu papel, acaba que o sangue acaba se acumulando nas pernas por conta da própria gravidade, faz com que o sangue fique concentrado na parte da perna, tá? E a gente vai aprender agora os sinais, clássicos das úlceras venosas. Como é que você, profissional de saúde, está diante de uma lesão, vai olhar assim e falar, e aí, afinal, é ou não é uma úlcera, tá? Eu lembro de uma história do paciente, que veio sempre. Os pacientes que têm úlceras venosas, alguns deles podem ficar anos, muito tempo com a ferida, muito tempo. Tem pacientes que ficam 1 ano, 2 anos, meses, 3 anos. Eu já vi na minha experiência até paciente com 15 anos, 20 anos com a ferida. Isso para ele é muito desconfortável. E se você, profissional, não faz uma avaliação detalhada, criteriosa, para poder identificar a causa e fazer um bom tratamento, essa ferida vai ficar estagnada na fase inflamatória, vai ficar parada sem poder evoluir. Então isso é um desconforto tremendo para o paciente. E aí ela ia diretamente para a unidade de saúde, procurava um profissional na tentativa de identificar o que é que eu tenho, que essa ferida já tem aqui mais de 8 anos. A ferida dela tinha mais de 8 anos. Imagina a pessoa que vive com a ferida há mais de 8 anos. Isso é muito ruim para ela, porque faz com que ela não tenha uma boa interação social. Imagina uma pessoa com uma úlcera há muito tempo, às vezes tem a vergonha, o estigma, a preocupação até com o que vestir para poder tampar aquela ferida, para não ir para os locais, na socialização, no shopping, na praia, enfim. Ela estava sofrendo por conta dessa lesão. E aí nos postos de saúde os profissionais não tinham não sabiam dizer o que é. Ela queria uma resposta. Welder, o que é isso aqui? Ela sempre perguntava. E já passei por vários profissionais e ninguém me diz o que é que eu tenho. O que é que eu tenho afinal? Porque já tem muito tempo, e eu tenho uma boa alimentação, tem alguma coisa no meu parte do meu corpo que está prejudicando e essa ferida não cicatriza. E aí ela veio para a avaliação. Quando a gente fez a avaliação dela, a gente identificou que estávamos diante de uma úlcera venosa. Uma úlcera conhecida como uma úlcera vasculogênica e a úlcera venosa. E muitos profissionais não tinham ainda identificado esse tipo de úlcera na perna dela. Passou por vascular, foi solicitado exames de sangue, exame de laboratório, Foi feito o exame também de ultrassom, Doppler, e muitos profissionais estavam sem conseguir explicar para ela, e ela queria só saber o que é que ela tinha. E aí foi diagnosticado que ela tinha uma úlcera venosa. E como foi feita essa avaliação? Simples, a gente fez essa avaliação da seguinte forma. A gente olhou para a lesão dela, viu que estávamos diante de uma úlcera venosa. Por quê? Quais são os sinais clássicos? Primeiro, identificar que as úlceras venosas acontecem no terço distal da perna. Terço distal da perna. Você pegar a perna e dividir em 3 partes, a última parte é a parte distal. Divide a perna em três partes
iguais, a gente vai perceber que as úlceras venosas acometem mais no terço distal, tá? E quais são os sinais clássicos? Você está diante de uma úlcera venosa, você olha para a lesão, vê aquela dermatite ocre. Como assim esse nome estranho, dermatite ocre? A dermatite ocre é um acúmulo, né, do sangue que acaba ficando no membro inferior, na perna, e aí faz aquela coloração amarronzada, um pouco mais escurecida na própria perna. Quando você bater o olho e vê aquele acúmulo amarronzado, um pouco mais escurecido na perna, é um sinal clássico por conta do acúmulo de hemociderina ali naquele local. E aí vai fazer aquela pigmentação na pele de forma amarronzada. Isso é uma dermatite ocre. Então, a dermatite ocre é um sinal clássico de uma úlcera venosa. O segundo sinal clássico é o eczema. Você olha para aquela pele, ao redor dela tem aquela parte mais parecendo uma descamação da pele, né? E se você observar um eczema, ele tem essa coloração mais assim ressecado, né? Às vezes ela se solta com facilidade, às vezes não, é um pouco mais grudado, aderido à pele. Então é um sinal clássico também de uma dermatite ocre. O outro sinal é o edema. Se você observar, né, as pessoas que têm úlcera venosa têm um edema, a perna fica um pouco mais edemaciada, fica inchada, né? Popularmente falando, fica inchada. E aí tem esse sinal clássico, é mais edemaciada o membro. E também tem o linfedema. Se observar aquela perna com a coloração mais, né, acúmulo de linfa ali na perna. É tanto que quando você está avaliando um paciente com uma úlcera venosa, se você pedir para ele elevar o membro, você vai eleva o membro mais do que o corpo dele. Se estiver sentado na maca, se você estiver avaliando, ele estiver deitado na maca ou sentado, você eleva a perna dela, do paciente. O que acontece? Ela sente conforto. Por quê? Porque na paciente que tem úlcera venosa, quando você eleva o membro, facilita o retorno venoso e ela sente alívio, né? Então isso é um sinal clássico. E o outro, você observar, né, localização no terço distal, dermatite ocre, eczema, edema ou linfedema. São sinais que você observa e fala, não, isso aí é uma úlcera venosa. Quer identificar mais ainda? Palpe o pulso. Isso mesmo. Os pacientes que têm, né, pulso pedioso, se você palpar o pulso pedioso no pé, coloca lá o dedo no pulso, na artéria, na região poplítea, da região pediosa e da região tibial posterior, você vai perceber que o pulso estão presentes, estão fortes, tá? Então, o pulso presente, e você observar, o local está com extremidades quentes, pulso palpável, no terço distal, dermatite ocre, eczema, sinais clássicos de uma úlcera venosa. E muitos profissionais acabam errando por não identificar se está ali diante de uma úlcera venosa ou úlcera arterial. Afinal, eu estou diante de uma úlcera venosa ou de úlcera arterial. Como é que você vai identificar se é ou não é? Os pacientes que têm úlcera venosa, úlcera arterial, eles têm... A causa da úlcera arterial é um acúmulo de placa de ateroma na luz do vaso, faz com que tenha uma obstrução no vaso. Então não passa sangue naquela região do vaso sanguíneo. Se não passa sangue no vaso sanguíneo, vai ter uma isquemia. Então a causa do paciente que tem úlcera arterial é uma isquemia. Então a ausência de fluxo de sangue naquele local. Ora, se não tem sangue, não passa nutrientes. Se não tem nutrientes, né, as células morrem, né? Por isso que é aquela questão de dizer que o sangue é vida, porque ele transporta oxigênio e nutrientes para as células. Então a causa da úlcera arterial é uma insuficiência por conta de que uma placa de ateroma, acúmulo de gordura, faz com que entope o vaso. Então esse é o sinal, é a causa principal da úlcera arterial. Lembra-se, arterial tem a ver com artérias, venoso tem a ver com as veias. Então a causa da úlcera venosa é uma incompatibilidade, né, da válvula de fazer com que o sangue faça o sangue voltar para o coração. A causa da úlcera arterial é uma insuficiência, né, vascular, uma isquemia vascular, é uma ausência de sangue, o sangue não passa, simplesmente não passa sangue. E o outro sinal clássico da úlcera arterial, o paciente sente dor quando caminha. Esse que a gente conhece esse dor ao caminhar,
Paciente está sentindo dor, dona Maria? Tô. Quando o caminho dá aquela dor que incomoda. Onde é essa dor? Bem aqui na perna, ó. Na ferida, ou então aqui na batata, na panturrilha da perna, conhecido na batata da perna. O paciente vai falar assim, eu estou sentindo muita dor quando eu caminho. Então, é um indicativo que possa ser que seja uma úlcera arterial. O paciente sentir dor ao caminhar. Conhecido isso como claudicação intermitente. Então, isso é um sinal também que o paciente sente dor. Lembra que quando o paciente está sentado na maca, você pede para elevar um membro, você faz na sua avaliação, eleva um membro e observe que o paciente na úlcera venosa sente conforto, sente alívio. O paciente na úlcera arterial, você eleva o membro, ele sente o quê? Dor. Pera, ai, tá doendo, incomodou mais. Quando você eleva, você está sentindo o quê, dona Maria? Ah, não, peraí, assim não, você está sentindo, tá doendo aqui a perna. Aí você vai entender que isso pode ser um sinal clássico de uma úlcera arterial, porque na úlcera venosa não tem isso, tá? A ausência de pelos. A úlcera arterial também acomete na membros inferiores e tem o que? A ausência de pelo. Quando você observe, na sua avaliação inicial, observe como é que está o membro. Geralmente o membro está mais frio. Como é que você vai avaliar o paciente está membro quente, membro frio? Toca no paciente, né? Você pode tocar no paciente, calça sua luva, toca no paciente e você vai perceber se está quente ou está frio. Você compara um membro com o outro. Às vezes tem diferença de temperatura. Por exemplo, na minha prática, a gente está fazendo a avaliação do paciente e a gente fez uma avaliação do toque. E a gente percebeu que um membro daquele paciente estava frio. Então, extremidade fria, dor ao caminhar, a gente chama de claudicação intermitente. E a gente olhou outras características da úlcera arterial, aparece com muita frequência a necrose, aquela parte mais escurecida, ou muito acúmulo de esfacelo, aquela necrose de coagulação, né? Aquela necrose mais seca, mais madeirida nos membros inferiores, pele fria, extremidade fria. Em relação ao outro membro, o membro estava frio e o outro estava quente. A gente dor ao caminhar, levou a perna, sentiu dor. Olha como é importante você fazer a anamnese do paciente. Então você vai fazendo a anamnese do paciente, vai fazendo essa avaliação, vai investigando e aí conversando com o paciente, você vai perceber que ele vai dizer no que ele está sentindo e você vai ter os indicativos. Então nesse caso específico, estávamos diante de uma úlcera arterial, claudicação intermitente, dor ao caminhar, dor ao elevar o membro. A úlcera dele estava com as bordas bordas regulares, as bordas regulares, claudicação intermitente, dor ao caminhar, né? Extremidade fria e ausência de pelo ao redor da lesão, bordas regulares, é um sinal clássico de uma úlcera arterial. Então, esse caso específico, a gente olhou para ele e falou, pronto, palpamos percebeu a diferença de temperatura, palpar o pulso. Pulso pedioso, pulso tibial posterior, ausente ou diminuídos, epa, sinal de alerta. Esse membro pode estar não está passando sangue aqui, pode estar com uma isquemia, uma obstrução do vaso sanguíneo. Então isso pode ser uma característica de uma úlcera arterial. Pronto. O que deve ser feito, Helder? Você está diante de uma lesão como essa, solicita uma ultrassom, converse com o seu profissional, com o médico e solicita uma ultrassom duplex scan arteriovenoso. Não adianta você fazer só uma ultrassom venosa, tem que ser arteriovenoso. Já avalia as duas coisas, o sistema arterial, né, os vasos das artérias e os vasos das veias, para poder identificar. Faça a solicitação e encaminhe para o vascular, para poder identificar, né, em que grau está essa obstrução. E o vascular vai definir qual a conduta, se vai ser medicamentosa, se vai passar pela arteriografia, né? Vai fazer a desobstrução desse vaso para poder fluir o sangue. Aí o vascular vai definir de que forma vai dar seguimento a esse tratamento desse paciente. Então estamos aí diante da diferença básica que você não vai mais errar. Está diante de um paciente, úlcera venosa ou úlcera arterial? Você observar, vou repetir. Paciente de úlcera venosa, quais são os sinais clássicos? Dermatite ocre, eczema, edema, linfedema, né? Bordas irregulares. Você olha assim para as bordas, você vê que as bordas têm toda irregular. Você observa, né, se dá para ver assim toda a irregularidade das bordas, tá? Eczema, edema, linfedema, dermatite ocre,
extremidades quentes, e quando você eleva o membro está, né, o paciente sente conforto, pulso está presente, é possível que essa lesão seja uma úlcera avenosa, tá? E úlcera arterial, o paciente está tem claudicação intermitente, sente muita dor ao caminhar, o paciente tem a ferida tem as bordas regulares, ausência de pulso, ao redor ali na pele, você observar que há ausência de pelos, tá? Extremidades frias, e quando você eleva o membro, o paciente sente o quê? Dor, sente dor. Então estamos diante e o pulso ausente, nós estamos diante de uma úlcera arterial. Ah, mas assim, eu quero afastar outras coisas para poder identificar. Faça o ITB, que é o índice tornozelo braço. O que isso é feito? Você vai precisar de um tensiômetro para você verificar a pressão no braço e a pressão da perna. Índice tornozelo braço. O que vai ser feito? Com a ajuda de um sonar, de uma ajuda com um Doppler, né? Um Doppler, você vai verificar a pressão no braço e vai verificar a pressão arterial na perna. A pressão arterial sistólica. É índice tornozelo braço. Você vai dividir a pressão arterial média do tornozelo pelo braço. Então veja como é que está a pressão arterial sistólica no braço, deu 12/8. E na perna deu 12/8. Então você vai dividir a da perna, 12, a pressão arterial sistólica, pelo do braço, que deu 12. Vai dar o ITB de 1. A pressão arterial sistólica do tornozelo dividido pela pressão arterial sistólica do braço. Então deu 1. Opa, deu 1. Então é possível que aquela lesão ali não está com comprometimento a doença arterial obstrutiva periférica grave. Se tiver abaixo de 8, menor que 8, esse paciente tem um risco de estar com a doença, pode estar uma obstrução, né, importante ali. Então o ITB vai ser um indicativo, vai ser um sinal de alerta para você entender se está diante de uma úlcera arterial ou se está diante de uma úlcera venosa. Calcule o ITB. Já vai precisar de verificar a pressão arterial sistólica do braço e do tornozelo. Vai dividir a do tornozelo pelo braço e vai observar. Os valores que dá abaixo de 0,8, né, é considerado grave. O normal entre maior que 0,8 a 1,2. Então esse é o considerado o ITB pela literatura, considerados os valores normais, parâmetros normais para calcular o índice tornozelo braço, tá bom? Então é isso. Faz a ITB que vai ser sucesso. Mas eu tô assim, ainda tô na dúvida. Se você tiver na dúvida, caminha para o vascular. Não peque por isso. Nós trabalhamos no tratamento de feridas com equipe multiprofissional. Você pode estar enviando, faz seu relatório bonito, escreve, toda a sua evolução lá. Estou com o paciente, sou José exemplo, vou chutar um nome aqui, José da Silva, e ele está mostrando sinais indicativos de, aí você descreve, faz aquele relatório todo detalhado. O paciente apresenta dermatite ocre, eczema, o pulso está assim, a perfusão daquele membro está arroxeado, né, a coloração da pele, tudo isso você descreve no seu relatório, tudo riqueza de detalhe. O vascular vai olhar para você, esse cara é de fora, hein? Essa pessoa, parabéns, vai te parabenizar, você vai ser, inclusive, elogiado. Poxa, ele colocou aqui, ITB 0,3, esse enfermeiro calculou até o ITB, olha que beleza. Ele vai entender o quanto foi importante você caminhar para ele fazer essa avaliação mais de perto, tá bom? Então, não erre mais em relação aos sinais clássicos de uma úlcera arterial e uma úlcera venosa, porque pode ser que seja até uma úlcera mista, tem componente arterial e tem componente venoso. Às vezes tem uma úlcera considerada úlcera mista, que pode ter as duas funções. Nesse caso específico, você encaminha para o vascular. Se você perceber, a maioria dos pacientes que tem úlceras venosas, o exudato dela, elas têm um exudato moderado a máximo. Quando você percebe que o paciente fala assim, ixi, minha ferida está com essa ferida, ela mina muito. Eles falam muito assim, ela mina muito. E o que é esse mina muito? É o acúmulo do exudato da ferida. A ferida elimina esse exudato. Então, quais são os aspectos que você olha diretamente para a ferida?
Quando você faz a avaliação do paciente como um todo, e você avalia também a ferida e ao redor da ferida, a perilesão. E aí nesse caso, você observar isso, então os aspectos das lesões estão com exudato moderado, então por isso precisa usar coberturas que tenham a capacidade também de absorver. Isso vai depender de como é que está a lesão. Você deve estar perguntando, e aí, afinal, o que é que eu vou usar? Qual o tratamento que vai ser feito do tratamento das úlceras vasculogênicas? Sendo ela arterial ou sendo ela venosa. Sendo ela arterial, o tratamento vai depender do vascular. Pode ser que se utiliza a desobstrução, fazer arteriografia, né? Ou pode ser que seja medicamentoso, vai tomar medicamentos para poder ajudar na desobstrução dessa parte da circulação. E aí você vai pensar, o tratamento é a parte mais importante. Antes de você pensar na cobertura, no correlato que você vai usar na ferida, a parte mais importante é tratar a causa. Como é que a gente trata a causa das úlceras venosas? Terapias compressivas. Terapia compressiva vai tratar a causa, vai fazer com que, quando você coloca uma terapia compressiva, ela vai fazer com que o retorno venoso se estabeleça, volta o retorno de volta para o coração. Fazendo isso, vai ajudar bastante no retorno venoso. Ajudando o retorno venoso, faz com que aquela circulação restabeleça e você vai acelerar o processo da cicatrização. Quer acelerar o processo da cicatrização nas úlceras vasculogênicas, principalmente na úlcera venosa, trate a causa da lesão. E a causa da lesão é essa incompatibilidade. E o que vai fazer a terapia compressiva? Ela vai fazer restabelecimento do retorno venoso. O sangue vai voltar, retornando de volta ao coração. Ela vai aproximar as válvulas, né? Se aproxima, fazendo com que as válvulas fiquem mais próximas e fazer o bombeamento natural do sangue. Então, nesse caso específico, o tratamento das úlceras, a úlcera vasculogênica, a úlcera venosa, é terapia compressiva. Como assim? Qual terapia compressiva nós temos no mercado, Helder? Temos dois tipos de terapia, as consideradas elásticas e as terapia compressiva inelástica. A terapia compressiva elástica, nós temos várias meias de compressão, né, que exercem uma pressão sobre o membro, tá? Então existem as terapias, as meias você faz as meias e as bandagens, você faz uma pressão favorecendo o retorno venoso, sempre da extremidade até a parte, né, próxima aqui do joelho, né? Então você faz a terapia compressiva elástica e a terapia compressiva inelástica. Qual é a hora de usar o quê? Quando usar a terapia inelástica e quando usar a terapia elástica. A terapia inelástica é conhecida como a famosa bota de Unna. Eu estou até aqui com uma aqui, tá? Então tem várias marcas, eu estou só com uma para demonstração. A terapia inelástica, conhecida como bota de Unna, ela vai ajudar o retorno venoso. E qual a diferença dela? Ela pode ser aplicada, tá, na perna do paciente quando você está diante. Ela é embebida com óxido de zinco, tá? Ó, aqui para demonstração. Ela tem o óxido de zinco e ela vai ajudar essa bota de Unna a favorecer e voltar o retorno venoso. Então você utiliza ela e você coloca, começa do membro e vai subindo. Você pode ter duas técnicas para usar a bota de Unna: a técnica em espiral e a técnica em 8. A técnica em espiral você vai utilizando 50% da bandagem, né? E vai enrolando o membro em 50%, 50%. Meus dedos são 4 dedos, aí coloca 50, sobrepondo, ó, 50, 50, né? De 50, 50, 50%, 50%. Então vai sempre enrolando, fazendo essa bandagem sem precisar fazer aquela pressão, não é igual a atadura não. E aqui também não é gesso não, tá? Quando a gente fala assim, essa bota de Unna que é o que? É um gesso? Não, a bota de Unna não é um gesso, é uma terapia compressiva inelástica usada no tratamento das úlceras venosas, fazendo com que o retorno venoso facilite e acelere o processo da cicatrização. Então, trate a causa usando terapia inelástica ou terapia elástica, tá? Então, nesse caso específico, o uso da terapia inelástica vai fazer com que faça essa pressão, né? E aí o vaso sanguíneo favorece o retorno venoso. As elásticas você vai usar em que ocasião? Quando você se utiliza a bota de Unna, qual a recomendação? O paciente precisa deambular, precisa caminhar. Quando ele caminha, ela caminha, a panturrilha, né, faz isso. Nós temos como se fosse um segundo coração fora
né, da região do tórax, que é na panturrilha da perna, na batata da perna. Quando você caminha, ela ajuda o retorno venoso. Então, faz uso de bota de una, preste muita atenção sobre isso. Quem faz uso de bota de una precisa caminhar. É orientação caminhar. Ah, eu tenho aquele paciente que está em casa, restrito ao leito, domiciliado, não caminha. Então, não opte por usar a terapia inelástica, tá? Porque necessita do paciente caminhar, deambular para facilitar o retorno venoso. Posso associar as coberturas com a bota de una? Deve. Como eu falei para vocês, a grande maioria das úlceras nos membros inferiores, as úlceras venosas, ela requer, as pacientes têm uma quantidade de exudato moderado, né? A maioria delas tem um exudato moderado. Você vai poder associar a terapia compressiva com a cobertura que vai fazer desbridamento, absorver esse exudato, e a bota de una pode ser utilizada até 7 dias, diz o fabricante. Mas quem vai dizer a hora de trocar é você, profissional de saúde. Você vai dizer assim, tá na hora de trocar essa bota ou não. Então, você utiliza a cobertura, tá aqui a ferida. Na minha mão, você imaginar que é uma ferida, né? Imaginar que seria uma perna. Você vai avaliar o paciente. Está diante de uma ferida que está com necrose, tá com esfacelo, tá com tecido de granulação meio pálido, suspeita de infecção ou biofilme. E aí você vai e usa uma espuma, né? Ou uma fibra gelificante ou uma hidrofibra que vai fazer absorver o exudato, vai poder ficar mais tempo, e você vai colocar a bota por cima da cobertura primária, por cima do curativo especial. E aí você vai utilizar e você vai dizer, vou reavaliar com 5 dias, com 3 dias, 4 dias, tá? Isso vai depender do momento que você está avaliando o paciente. Se você está na hora de você fazer o curativo dele, percebeu que o exudato está moderado, como é que você observa o exudato? Você olhando para a cobertura, para as gases. Você chegou lá, observou que o exudato está moderado. Como é que você observa? Chegou lá, você vê que atingiu a cobertura primária e atingiu a cobertura secundária. As gases já estão assim, meio amareladas, você bate o olho e olha assim, ela está um pouco amarelada. Então, atingiu apenas a cobertura secundária, primária e secundária. Se você estiver lá diante de um paciente que chegou lá, tá encharcado, quando você tirou a atadura, vai avaliar, chega, cai as gases assim, ali você está diante de paciente com exudação máxima, chega, soltou, né? Então você vai observar isso, não olhando para a ferida, mas para as gases, para a cobertura secundária, tá? Então você pode associar tranquilamente a bota de una com outros curativos, como as espumas, hidrofibras. Ele cai muito bem e você faz a reavaliação conforme a necessidade de cada um, tá? Então, essa é a terapia inelástica. A terapia elástica, né, você pode usar as meias. Quando é que vai usar as meias de compressão? As meias de compressão vai ser usada, geralmente você utiliza após a cicatrização, quando o paciente não tem a ferida. O ideal é que o paciente não tenha lesão. Se está sem uma ferida, você coloca as meias, tá? E se o paciente está com a ferida, você também pode utilizar a bandagem elástica, tá? Então tem algumas marcas que você utiliza, que são utilizadas também no mercado, que é aquelas bandagens. Ela tem parece um elastano que estica um pouco, ela faz pressão no membro inferior. Então isso ajuda bastante também a ajudar o retorno venoso, tá? Então a meia elástica e a bandagem, né, ela ajuda o retorno venoso. As meias específico é igual a prescrição. Quem indica é o vascular, vai indicar a meia de compressão. A gente orienta que seja utilizada a meia, mas se você passar para a consulta com o vascular, ele vai dizer qual tipo de meia, se vai usar até o joelho, se é até a região do quadril, aqui até a coxa ou não. Isso que vai dizer é o vascular, tá bom? Isso vai ajudar a prevenir novas lesões. Tá? Principalmente paciente que tem úlceras venosas, fala assim, toda hora minha ferida abre e fecha, abre e fecha. O que aconteceu, Helder, nesse caso? Certamente, né, qualquer trauma que acontece, ou coçou ou arranhou, isso vai fazer uma nova ferida, uma nova lesão naquela perna. Então, por conta de pouca hidratação, um trauma, tocou em alguma coisa, a chance de reabrir é enorme, tá bom? Dito isso, estamos falando sobre as úlceras venosas e as úlceras arteriais. É essa a diferença clássica, tá bom?
Nesses casos específicos, o tratamento bota de una e o tratamento terapia elástica ou terapia inelástica, tá certo? É isso, estamos aí firme e forte, espero ter gostado do nosso conteúdo, ele foi muito importante para diferenciar e a partir daí você não consegue mais errar diante de um paciente que está com aquela lesão, você vai olhar os sinais clássicos, você vai comunicar, você vai aprender a comunicação da lesão, do paciente comunica para a gente o que é que tem. Então, sinais clássicos de úlcera venosa, sinais clássicos de úlcera arterial, tá bom? Aquele abraço. Fique com a gente aí, acompanha a gente que tem mais conteúdo, tá bom?